Depois de mais de 300 anos de união, a Escócia vai decidir amanhã se será ou não independente do Reino Unido. Às vésperas do referendo histórico, as opiniões se dividem. A menos de 24 horas do referendo, partidários do sim e do não saíram às ruas de Edimburgo, a capital escocesa, para conquistar votos. Nas últimas semanas, o primeiro-ministro britânico David Cameron liderou uma ofensiva contra a separação, que ele chamou de divórcio. Já o chefe do executivo escocês, Alex Salmond, quer a independência para crescer economicamente. O país concentra as reservas de petróleo do Reino Unido. A separação traz uma dúvida. A Escócia sobreviveria sozinha? Com um dos mais elevados índices de desenvolvimento humano do mundo, a Escócia tem uma renda per capita comparável a países como Alemanha e Japão. No entanto, há obstáculos para a independência. Pelo menos 5 bancos do país confirmaram planos de transferir as operações para Londres. E questões como a moeda nacional e a participação na União Europeia seguem sem resposta. Este inglês, filho de escoceses, não acha a separação uma boa ideia. Do I think it's a good idea? No, I don't. Acho que o argumento para a independência é baseado mais num ressentimento com os ingleses. Acho que não estão pensando no que realmente vai acontecer com a economia e a sociedade. The economy in terms of, society. Elas estão montando uma economia baseada na utilização da libra como moeda, a manutenção da rainha como chefe de Estado e uma dependência do petróleo como sua fonte de renda. Esses 3 elementos fazem com que não seja viável no longo prazo. As últimas pesquisas de intenção de voto mostram um país dividido. Algumas delas indicam uma vitória apertada do sim por 51% contra 49%, e outras apontam a vitória do não, exatamente pelo mesmo resultado. E num referendo com participação recorde, o futuro da Escócia estará nas mãos dos indecisos. 4.300.000 pessoas se registraram para o referendo, 97% da população adulta. Escoceses que vivem fora do país não poderão votar. É o caso de Murray, que mora há 7 anos no Brasil. Ele diz que os pais votarão pelo não. Já o irmão é a favor da separação. O professor de inglês admite que gosta da possibilidade dos escoceses decidirem os destinos do país. At this moment, probably I would vote yes. Pois é, Daniel, o Diego Moba aqui pelo Twitter, como um referendo que vai contra 600 anos de história, pelo menos 2 gerações deveriam votar a desunião da Escócia. É pior para a Inglaterra e ruim para a Escócia? Como é que é essa relação? Eu acho que a decisão que a Escócia vai tomar é uma decisão que, para ser compreendida, precisa ser olhada historicamente. A Escócia, eu diria que gosta de surpreender a tendência do pensamento e da prática no mundo no momento. Há 300 anos, há pouco mais de 300 anos, a Escócia se reuniu e tomou a decisão de se unir à Inglaterra no momento em que havia uma tendência de valorização dos estados nacionais, das culturas independentes, a formação de estados fortes. E naquele momento, há 300 anos, contrariando essas tendências, a Escócia decidiu se tornar parte do Reino Unido. Na época, a decisão era justamente o que deveria prevalecer, ou preservar a identidade e a autonomia do povo, ou se unir à Inglaterra e com isso se beneficiar economicamente de um livre comércio, de uma relação comercial mais próspera. E de algum modo isso foi importante para o país, que cresceu monumentalmente nos 100 anos após essa decisão de união. E agora, quando existe uma tendência, eu diria, de se olhar para a integração comercial no mundo globalizado, em que isso é decisivo muitas vezes para o sucesso econômico de um país, como a própria Escócia, de abraçar uma economia cada vez mais próspera, a Escócia mais uma vez parece caminhar no sentido contrário e parece sinalizar para o mundo. Não, nesse momento, o que a gente parece querer, se a decisão do referendo for nesse caminho, é de valorizar a nossa independência política e o nosso caminho independente. Isso é muito interessante. Você também pensa assim, né, Saldi? Você despreza essa questão econômica, né? Eu acho a que perda de petróleo, vai perder o orçamento de Londres. A decisão está sendo feita com o fígado e não com o cérebro. Eu acho que isso é um resquício histórico e não tem muita razão nessa discussão.